Eu casei inconscientemente buscando um pai. Porque quando a pastora estiver falando aqui sobre sair desse lugar, ela já está mostrando o caminho para você. Mas não é tão fácil assim, tão simples assim. Dependendo do contexto dessa história, existe uma raiz muito profunda. Então, existe também a questão espiritual, tá? E nós temos que trazer sempre o Senhor para esse lugar, tá? Para que Ele te ajude a sair. Porque tem muitas pessoas, pastora, que falam assim, eu fiz 1 ano de terapia, porque a psicóloga fulano de tal só comeu o meu dinheiro. A gente ouve muito isso, muito. O terapeuta, ele é apenas ali 1%, ele entrega ali o fio da meada. Exatamente. E as pessoas ficam, né? Porque não sei o quê. E é isso que as pessoas têm que entender. Que eles vão entregar para você ali só o que você precisa resolver. E quando você não encontra forças, eu disse isso na live da Batalha Espiritual. Quando eu não encontro força para sair desse lugar de guerra, de sofrimento, de tristeza, de abandono, eu busco no Senhor, sabe? Sim. Essa força, porque Ele tem a força que nós precisamos, pastor. É igual Davi, pegou emprestado a força do Senhor, né? Para se animar. Exatamente isso, pastor. Assim, nós precisamos nos permitir, sabe? Existe uma permissão aí para acontecer esse desbloqueio. Diante dessa situação, igual a senhora falou aí, existe uma responsabilidade diante do meu milagre, que eu falei desde o início. O terapeuta, ele fala ali, ele até mostra, o que está acontecendo, assim. E agora o movimento da mudança é com você. É a sua responsabilidade fazer esse movimento. Eu vou dar um exemplo aqui para você ir linkando, entendendo. Quando eu casei inconscientemente buscando um pai, porque eu não tive um pai. Então, eu achava que eu não precisava desse pai, eu achava que estava tudo bem, na minha consciência. Eu vou casar, eu escolhi, eu estou apaixonado, vou casar. Só que lá no meu inconsciente, eu tinha uma dependência emocional ali em relação ao meu pai. E ali, quando eu casei, eu fiz essa transferência para o meu esposo. Eu queria ser filha. E ali, o que aconteceu? Começou a minha casa a ser disfuncional. E ali, eu queria ser filha, queria ser criança. E a criança, ela não vai ter responsabilidade, ela não vai ganhar dinheiro, ela não vai ter ali uma vida responsável. Ela só vai querer receber. E ali começou a acontecer traições. O meu esposo me traiu. E o que estava acontecendo ali? O lugar da esposa estava vazio. Eu queria ser filha, eu queria ser irmã das minhas filhas. Eu queria ser filha de uma das minhas filhas também. Então, eu estava destruindo o meu lar por causa da minha dependência emocional, das minhas carências. Certo. Então, quando eu entendi isso, e agora? Agora eu tenho que fazer esse movimento dessa mudança. De me posicionar agora. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser adulta, eu preciso ser mulher, preciso ser esposa, não uma criança, não filho. Então, eu tive que me colocar no lugar da esposa, mãe, de impor limites, de organizar ali a minha casa, de exercer o meu feminino. Então, tudo isso foi fazendo com que o meu lar fosse sendo funcional, estruturado. E aí eu vi a mudança acontecendo. Então, não é só eu fazer apenas assim uma oração ou liberar palavras mágicas. Não é sobre isso, é sobre um posicionamento, uma mudança realmente de vida, né? E tem muitos maridos e esposa que eles ficam disputando espaço com os filhos, porque estão nesse lugar. Todo né? carente. Pastor. Exato. O que acontece? A gente vê muito caso assim, do marido ficar bravo com a esposa. Você dá mais atenção para os filhos do que para mim. E a esposa fala, meu Deus do céu, então quer dizer que eu não tenho um filho, eu tenho 2, né? Assim, né? Ou a esposa também fica nesse lugar, né? Passou de chamar atenção, aí vê que o marido é carinhoso com os filhos e com ela não, daí fica chamando atenção o tempo todo. É porque está nesse lugar de filho ou de filha, né? Ao invés de marido ou esposa? É porque, assim, geralmente
a gente fica interagindo muito na nossa criança. E o que mais acontece dentro do casamento é isso. Os dois ficam acionando a dor da criança de cada um. E ali ficam interagindo nas crianças. E a criança, ela quer o quê? Chamar atenção, quer birrar, fica zangado, quer ficar de mal. Então, assim, isso é coisa de criança. Então, quando a gente tem essa consciência, não, eu preciso ser adulto. Muitas vezes eu ficava alimentando a criança do meu esposo. Como? Quando ele às vezes ficava zangado, emburrado, né, que era a criança dele, eu ia lá adular, eu ia, sabe, interagir com a criança dele. Então, quando a gente entendeu isso, não, nós precisamos mudar isso aqui. Então, a gente precisa interagir como adultos, não como criança. O criança que você fala, pastora, vamos até explicar aqui para nossa audiência, né? É justamente que tem muitas pessoas, né, que estão no corpo de adulto, mas presa numa criança que está ferida, está machucada. Fica né? bloqueado. E tem muitas pessoas que é adulto, mas tem comportamentos infantis, né? Isso fala de uma... onde você usa esse termo, né? De criança, né? Do lado que não está maduro ainda, que precisa madurar. Né? Então, aquele esposo que você olha para ele, parece uma criança, você fala, meu Deus do céu. Aí a gente chama do inconsciente, né? A ciência fala, não é criança, a ciência fala que é o inconsciente, o que está ali no inconsciente. E é esse inconsciente que fica governando a vida da pessoa, fazendo escolhas, deixando a pessoa ali, acionando as dores da criança, os traumas que a criança, né, absorveu ali. Desde o ventre da mãe, que vai acontecendo ali, vai gerando, vai fazendo esses registros na criança. Sim. E aí, igualmente a mulher falou aí, que sofreu vários abusos. Então, todas as vezes que o marido tocava, quem aparecia ali? A criança, as dores da criança. Então, hoje, quem é que vai acolher essa criança? Todo mundo carrega uma criança, né? Eu carrego a minha criança aqui. Só que agora eu preciso acolher a minha criança, eu preciso alimentar ela. O que ela não recebeu ali, por exemplo, do meu pai, o que eu não recebi do meu pai, agora quem tem que alimentar sou eu. E também no Senhor. Eu todos os dias, quando eu abro meus olhos, eu logo falo, Abba, Pai, eu estou afirmando a minha identidade de filha com, né, o meu Pai, o meu Deus. Então isso traz uma força muito grande para mim. Então, eu entendo que eu carrego uma criança que foi abusada, que foi bloqueada. Agora, eu preciso resgatar essa criança. Dentro da terapia, a gente faz, né, traz essa ajuda também, terapêutica, de você acolher a sua criança, de alimentar. Então, quanto mais, é o que eu mais falo, quanto mais você acolhe a sua criança e alimenta ela, tira ela dos lugares, né, que ficou presa ali, mais você se torna um adulto desbloqueado e você consegue avançar na vida. Porque se você fica na dor da sua criança, vem as autossabotagens. Eu me saboto para eu voltar para a casa dos meus pais. Quantas pessoas casam e lá na frente se sabotam, se separam para voltar para a casa dos pais? Ou igual essa mulher que falou aí, que ela teve que cuidar dos irmãos, né? Que a gente nem falou sobre isso. Então, uma criança, um adolescente que já assumiu um papel que não é dela, uma responsabilidade que não é dela e o peso que ela carrega. Então, ela não vai conseguir avançar na vida porque ela tem esse bloqueio. Né? No caso aí, ela está como salvadora. E a salvadora chega num lugar que é pesado, que é ruim.